Shalom, queridos, graça e paz. Estamos indo para mais um estudo no livro de Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim. Estamos estudando agora sobre os 7 sinais proféticos relacionados com a Igreja do Senhor Jesus. O tempo da Igreja na Terra. Nesses 7 sinais proféticos são descritos todos os períodos da Igreja na Terra. Nós já falamos até o 5º sinal, a rola Thor, rola de coleira, e agora falaremos sobre a figueira. A figueira brotou os seus figuinhos. Eu vou recapitular algumas coisas para aquele que talvez está pegando o estudo, esse vídeo, a primeira vez, ao mesmo tempo é um incentivo de tentar ouvir todo o estudo para compreender o conteúdo, né? O primeiro sinal é o outono, ou setave, representa o Pentecostes, o início da igreja, é a semeadura, as primeiras chuvas. Depois, o segundo sinal é o Geshem, que são as chuvas, as primeiras chuvas que fazem germinar a semente, as sementes germinam o Geshem. Terceiro sinal, o Nitzanim, os botões se abrem. Todos esses períodos são dentro da ecologia, né, do povo de Israel, da nação judaica. O que eles vivem na literalidade, Deus colocou nesse livro fascinante, infinito, que é o livro de Cântico dos Cânticos. Deus conseguiu colocar ali para o nosso estudo tudo aquilo que na literalidade acontece no clima de Israel. Nós conseguimos compreender o período da igreja na terra. Então, o Nitzanim significa os botões se abrem. O terceiro sinal. O quarto sinal é o Zamir, o cantador. Lindo esse estudo, se você puder ouvir sobre o Zamir, sobre todos esses estudos, né? O tempo da canção é vindo. O pássaro migrador que fazia sua parada na Palestina, um pássaro sui generis, né? Sua espécie ninguém o acompanhava, todavia ele era um guia turístico e ao parar na Palestina a rola Thor o seguia. É um símbolo lindo, o Zamir. E o quinto sinal, a rola Thor, e agora nós estaremos falando sobre o sexto sinal profético, que é a figueira. A figueira brotou os seus figuinhos. Então começa a aparecer o verão, o tempo do verão, né? O tempo do amadurecimento dos frutos, né? O tempo do fim da colheita, o final da igreja, do tempo da igreja na terra, significa os figuinhos estão aparecendo, o broto dos figuinhos estão aparecendo. Que simbologia nos fala esse texto? Bom, nós estaremos lendo novamente o texto lá em Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 13, estão inseridos todos esses 7 sinais proféticos. Vamos fazer novamente uma lida. Versículo 10 do capítulo 2 diz assim: O meu amado falou e me disse, levanta-te, ó amiga minha, formosa minha, e vem. Aqui surge a igreja, aqui é o início da igreja, é o Pentecoste. Porque eis que já aconteceu o inverno, no original o outono, cessou a chuva e se foi. Mostraram-se as flores na terra, e o tempo da canção é vindo. Em nosso país se ouviu a voz da rola. Versículo 13, é o qual a gente vai focar nesse estudo. A figueira lançou os seus figuinhos, os seus primeiros figos, e as videiras em florações exalam o seu aroma. Finalizando o versículo, levanta-te, ó amiga minha,
e vem, formosa minha, e vem comigo. Aqui finaliza, aqui Deus chama a igreja, é o último sinal. Porém, a gente vai falar sobre a parte A desse versículo que diz: a figueira lançou os seus figuinhos. Se nós analisarmos a tipologia, né, a linguagem figurada, o tipo, a sombra, aquilo que aponta, nós entendemos que toda a Escritura apresenta a figueira como símbolo de Israel. Apesar de, nos nossos textos bíblicos, existirem várias árvores que são mencionadas, duas, porém, são principais, que são a figueira, um símbolo de Israel, e a videira. Que é um símbolo da igreja. Mas a Bíblia descreve outras árvores também frutíferas que são símbolos também de Israel, do povo de Deus. Por exemplo, a oliveira, a palmeira, a romeira, a macieira, a nogueira. Sempre um vasto conteúdo, né, na nossa escritura de inúmeras árvores. Mas aqui nesse texto vai nos falar sobre a figueira, né? A figueira brotou os seus figuinhos, lá no versículo 13. Interessante que a figueira, para o povo hebreu, é um símbolo de conforto, de paz, de descanso, né? Existe um costume do povo hebreu de ler a Torá, né, os ensinamentos da Escritura, debaixo da figueira. Até hoje existe esse costume. Mas vamos entender, né, a aplicação, a tipologia, né, desse texto. Esse texto está dizendo que a figueira brotou os seus figuinhos. Que visão, que tipo escatológico esse versículo nos quer dizer, certo? Porque ela está dizendo: a figueira brotou os seus figuinhos. Então nós entendemos que a apresentação escatológica, né, desse termo usado neste livro de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, ele está se referindo a Israel, ao povo hebreu, e está dizendo: a figueira lançou seus figuinhos. Isso significa, sinaliza o verão, ou seja, o fechamento do ciclo ecológico. O verão chegou, né? E o que quer dizer? Está dizendo os primeiros figuinhos surgiram. Quando isso aconteceu profeticamente, queridos? Esse fato aconteceu exatamente em 5 de maio de 1948, quando Davi Ben-Gurion proclamou o Estado de Israel. Interessante que foi numa reunião presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Então essa expressão escatológica que mostra o período da igreja na terra, quando diz a figueira lançou seus figuinhos, ela estava apontando para esta data, em 1948, quando o povo de Israel novamente apareceria os primeiros frutos da nação hebreia, novamente. É interessante porque aqueles que estudam a Escritura sabem que Israel é o relógio de Deus. Jerusalém é o umbigo da terra. Então Israel é o relógio de Deus. O fato de Israel ter se tornado Estado em 1948 é exatamente o cumprimento desta palavra. A figueira lançou os seus figuinhos. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 24. Vamos ler no versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Quando isso aconteceu, queridos? Em 1948. Sabemos que Mateus 24 fala do
período escatológico, de tempos escatológicos, de fatos escatológicos. Então aqui apresenta a figueira. Sabei, pois, aprendei, pois, esta parábola da figueira, que já quando os seus ramos se tornam tenros e brotam, as folhas, sabeis, está próximo o verão. Igualmente, versículo 33, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Somente até aqui. Vejam que geração é referido aqui em Mateus capítulo 24. A geração que estava vivendo essa palavra neste momento? Não. A geração exatamente que veria o povo de Israel se tornar Estado novamente. Interessante, porque essa profecia do período da igreja, do sexto sinal profético do período da igreja, faz relação ao homem. 6 faz relação ao homem. Foi o dia que o homem foi criado. Todo o número 6 na Escritura tem relação com o homem. E exatamente o período da igreja, o fechamento do período da igreja, o 6º milênio, completando assim o período da igreja. Esse fato, esse sinal profético nos chama a atenção, nos dá um alerta que o nosso Senhor Jesus, com certeza, virá buscar a sua igreja com a festa que falta acontecer. Em hebraico é chamado de Yom Teruah, o dia do toque, o toque do shofar, porque a trombeta soará. A qualquer momento o Senhor virá buscar a sua igreja. E nesse estudo de Shir HaShirim há uma apresentação clara. O 6º sinal profético é: o povo de Israel reapareceria. Novamente apareceria os figuinhos. A nação hebreia apareceria. O 7º sinal completa então, fecha o período da igreja na terra com o 7º sinal. As videiras exalam seu aroma. Assim como a figueira é um tipo da nação de Israel, a videira é um símbolo da igreja, a igreja florescendo. Esse último estudo nós estaremos falando no próximo vídeo. Continue conosco nesse estudo incrível deste livro fascinante que é o livro de Cântico dos Cânticos. Um escrito poético com mensagens profundas e escatológicas para nossas vidas. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Amém e amém.